Então, boa noite a todos e todas, aos que estão aqui nos vendo online, ao vivo, e aqueles que nos verão depois na TV Neca. É um prazer muito grande estar aqui para discutir, apresentar para vocês o curso que eu e a Beth vamos oferecer pelo NECA. Nosso curso se chama Acolhimento e Educação Escolar, Conexões Necessárias. É um curso que vai tratar da possibilidade de integração entre o trabalho escolar e o acolhimento, para a gente poder conseguir o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. E é claro que, neste momento, são novos desafios e novas práticas no processo de aprendizagem, tanto para a escola quanto para os órgãos de proteção social. É por isso que a gente resolveu oferecer esse curso. A gente está chamando esse módulo de módulo 1, porque se houver interessados, a gente vai aprofundar essa discussão no módulo 2, ok? Então, é isso. Eu estou vendo aqui, queria cumprimentar a Lídia. Lídia, parece que eu conheço a Lídia, mas eu não estou me lembrando agora. Cristiane Costa, Rosângela, Karina, é isso mesmo? E Maire. Isso. Maire, Lídia, Maire, a minha colega Beth e Matheus e Ana do NECA, ok? Então, eu queria... Matheus, eu vou começar agora a apresentar um pouquinho nossa proposta. Estou vendo Gabi Casado aqui. Olá a todos vocês. Prazer enorme encontrar todos vocês aqui, ok? A gente queria começar nos apresentando, tanto eu como Beth, para vocês nos conhecerem. O meu nome é Isa Maria Guará. Neste momento, eu estou presidente do NECA, eu assumi a presidência essa semana, praticamente. Eu tenho uma trajetória grande na área de proteção social e de assistência social, mas a minha formação básica é em pedagogia. Eu sou pedagoga de formação, tenho mestrado e doutorado em serviço social e trabalhei muitos anos na antiga FEBEM em São Paulo e depois atuei um pouco no SEMPEC, na área de educação social, vamos dizer assim, na relação da educação com a questão da comunidade. Passei também alguns anos na universidade, num mestrado profissional, e agora estamos aqui nos dedicando mais integralmente ao NECA. Eu espero contar com o apoio, a colaboração e o carinho de vocês para a gente não só ter um momento bom para o NECA, mas realmente ter um momento bom para as crianças e jovens desse Brasil, nesse momento terrível que nós estamos vivendo, que por causa da pandemia vai agravar o problema social e isso vai ter impactos muito sérios na vida de muitas crianças e adolescentes. Então, essa é a nossa missão, com isso, é nesse olhar que a gente está focalizando o nosso maior esforço. Eu acho que a Beth pode se apresentar um pouquinho e depois a gente vai ver se alguém quer se apresentar também e falar um pouquinho. Como nós somos poucos aqui, eu acho que todos podem falar um pouquinho. Boa noite, meu nome é Beth Machado. Vou contar uma historinha para vocês, para me apresentar como é que foi um pouco esse percurso
e falar como eu estou feliz em poder oferecer esse curso. Eu comecei dando aula no Rio de Janeiro, tinha experiência em sala de aula como professora numa escola de médio porte, e tive a oportunidade de acompanhar o mesmo grupo de crianças em várias faixas etárias, na alfabetização, no início do fundamental e no início do ginásio. Aquele tempo se chamava assim. Nisso eu vim para São Paulo e carreguei comigo uma sensação assim, puxa, eu me considero uma boa profissional, a escola que eu trabalho é legal, por que será que algumas crianças mantêm, conservam algumas características em relação à aprendizagem, né? E chegando aqui, eu fui procurar entender como era esse processo de aprendizagem. E aí eu fui para o Instituto SED, Sapiense, fiz o curso de especialização em psicopedagogia, tentando entender o processo de aprendizagem. Naquela época, a visão ainda era muito uma visão não preventiva da educação, mas remediativa, né? Tinha a dislexia, um monte de nome, né? Mas não tinha um olhar para uma visão mais global, mais abrangente do processo de aprendizagem e do desenvolvimento infantil dos adolescentes. Aí eu terminei o curso, fui trabalhar em consultório. Oi. Precisa dizer que nesse curso nós nos conhecemos. Isso. Aí, desde essa época, nós trocamos teorias, práticas, amizades, afetos, emoções, desafios, né, Isa? Exatamente, tem muito tempo isso. E aí eu montei meu consultório e comecei a trabalhar com a psicopedagogia. E continuava com a escola. Então, eu tinha um olhar dos dois lados, né? E o que eu percebi nessa época é que eu me matava lá no consultório com as crianças, né? Primeiro individualmente, e aí eu percebi que trabalhar em pequenos grupos potencializava aqueles momentos que eu ficava com as crianças individualmente. Mas, tanto a escola quanto as famílias, naquela época, quase que desconstruíam um atendimento de 1 hora e meia, 2 horas, porque a gente não conversava. E aí eu fiquei com uma coceira na mão e quis entender família. E aí eu fui fazer um curso de formação em terapia familiar sistêmica para sair do lugar de especialista e poder mexer com essas pessoas, sempre no foco da aprendizagem e no desenvolvimento de criança e adolescente. Aí me formei, né, em família, e família é uma coisa complexa, as tensões existem, os conflitos, e aí eu fui fazer mediação de conflitos. Então, esse foi um pouco meu percurso, né? Como é que eu fui buscando o que eu precisava em termos de teoria para poder aplicar na minha prática. Tanto que o meu trabalho de final do curso, o TCC, foi exatamente isso. Articulação, naquela época, família, escola e consultório, né? Bom, então isso é uma coisa que me acompanha no meu olhar, na minha escuta, no jeito de eu conceber o que é uma aprendizagem, numa forma mais preventiva, mais global, mais ecológica, mais sistêmica. E assim, essa bagagem toda eu pretendo trazer para esse curso. É um curso de 16 horas, eu e a Isa fizemos um recorte, né? Principalmente pensando nesse momento que estamos vivendo. É isso, né? Foi o jeito de me apresentar, contando assim como é que eu fui seguindo. Agora, eu queria que vocês se apresentassem também, falassem um pouquinho, porque ajuda a gente na nossa fala, né? Quem quer falar? Maire. Vai. Bem, meu nome é Maire Barros Custódio Vigna, sou mais conhecida como Maire Vigna, sempre quis ser professora, sou carioca, de Nova Iguaçu, mais uma. Sempre quis ser professora, eu achava lindo aquelas normalistas passarem, e eu nem sabia o que era, e eu falava para minha mãe que eu queria ser aquelas normalistas. E aí fiz o meu caminho
num período da minha vida, tive que mudar no Rio de Janeiro, o curso de normalista são 3 anos, aí vim para São Paulo nesse período, aí cheguei aqui, era o magistério de 4 anos, quando todas as minhas amigas se formaram lá, eu ainda fui fazer mais um ano, se adaptando à grade, e fiz o magistério, trabalhava em escola de educação infantil e sempre com essas inquietações de entender por que, que a criança não aprende, por que, que era tão difícil esse discurso entre família e escola, por que, que as crianças iam bem dentro da sala de aula e o pai dizia o contrário, mostrando uma outra realidade que era diferente da sala de aula, e aí segui meu caminho. Fiz magistério, fiz a pedagogia, fiz pós em administração de recursos humanos, fiz pós em psicopedagogia clínica institucional e fui parar na universidade. Então, trabalhei na faculdade, depois comecei a ministrando aula, depois assumi a coordenação e ministrando aula, aquela cobrança, né, de se capacitar mesmo, mas o receio de como enfrentar o mestrado, e aí fui como pedagoga, caí no mestrado Adolescentes e Conflitos com a Lei, quando conheci a Isa, que foi minha orientadora do meu mestrado, né, o meu mestrado, o tema é o curso de pedagogia e as questões da adolescência, porque sempre me preocupou, dentro da entender porque nós não nos debruçamos sobre as questões do adolescente. Estudamos tanto psicologia da educação, desenvolvimento infantil, a criança, e aí quando chega no adolescente fica um buraco, né, para as questões da adolescência. E aí venho caminhando aí nessa pesquisa, sempre atuando com educação, trabalhei na FMU, trabalhei na Uniban, em 2018, com essas fusões, né, da nossa realidade, e são tantas fusões que aí acabei fora do mercado. E aí veio a pandemia, eu atuo com uma escola, né, atualmente estou com 2 disciplinas numa faculdade pequenininha lá na Zona Leste, onde as alunas são bastante interessadas, que é a Faculdade Dourado, que foi fundada em 2017, e tentando fornecer nessa formação, né, de professores a melhor base possível, e com essas inquietações sempre buscando. E atualmente me inscrevi, né, dia 7 abriu o curso de doutorado, né, inscrição para o doutorado da USP. E aí me candidatei. Vamos na espera. É isso, um pouquinho, né? Boa sorte, tá, Maíra? Obrigada. Isa, seu microfone. Estou perguntando se mais alguém quer falar, que seria muito bom a gente ouvir as pessoas, ver as carinhas também, se puderem abrir o vídeo algumas. Quando vão falar, pelo menos, abram o vídeo para a gente poder vê-las. Por exemplo, estou vendo aqui. Quem? Cristina Neves, dá para me ver? Estou vendo. Não estou Eu te botei para vendo. me ver. Ah, Mas Cristiana. inicial, entendi agora. Pronto. Ok, Cristiana, tudo bem? Ah, ok, Eu estou Cristiana. dirigindo, tá? Eu estou ouvindo vocês. Tá bom. Ok. Tá. Eu não peguei os 10 minutos, porque ainda estou de reunião aqui. Eu que pedi para sair aqui agora do trabalho. Meu nome é Cristiana, eu sou pedagoga, eu sou coordenadora pedagógica do município, sou cedida ao Ministério Público e trabalho justamente na área de unidade de acolhimento, na área de inspeção. E eu gosto muito de unidade de acolhimento, desde os primórdios, quando começa, eu adoro essa história. Por acaso, eu tinha uma tia freira que andava muito em convento, naquela época ainda, que era aqueles velhos orfanatos, então, assim, eu adoro esse assunto, na verdade é isso. De que cidade você fala, Cristiana? Salvador, Bahia. Oh, beleza. Aqui foi um histórico, aqui tem um histórico muito grande, né, nos conventos antigos sobre o assunto. Ok.
Eu posso falar também, que eu consegui chegar aqui agora. Boa noite, eu sou a Gabriela. Eu sou pedagoga também. E desde que eu comecei a atuar, já fui direto para o acolhimento. Eu nunca atuei em escola, a não ser por estágio. Então, a minha experiência como pedagoga já é em acolhimento para crianças e adolescentes. E, e lá não existia um trabalho pedagógico anteriormente. Então, foi algo que eu aprendi muito até agora, até também para criar alguma coisa, entender a demanda do serviço, né? Então, é isso. Eu pretendo me especializar em psicopedagogia também, porque eu tenho entendido a necessidade disso lá dentro. E é isso, bem breve. É isso aí. E você é da onde, Gabriela? Eu sou de Londrina, do Paraná. Ah, Londrina, muito bom. Aqui em Londrina a gente só tem 3 instituições de acolhimento, né? E eu sou pedagoga de uma delas, que já está atuando há mais de 42 anos, né? Aqui. E eu acho que é isso. Não sei mais o que eu preciso falar. Não, tá bom, só para a gente te conhecer, ver tua carinha. Ok. A Lídia ligou o vídeo, Lídia quer falar? Eu trabalho junto com a Gabi, com a Gabriela, eu sou assistente social e atuo na coordenação do acolhimento aqui em Londrina, onde a Gabi trabalha com a gente. Muito obrigada por estarem aqui, de Londrina. Eu sou a Karina, né? Eu também sou pedagoga e trabalho também numa instituição de acolhimento, aqui em Araxá, em Minas Gerais. Eu formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação em orientação e supervisão escolar, mas eu também tive muito pouco contato com sala de aula. Eu trabalhei numa escola privada, que a realidade era completamente diferente, né, que é uma escola particular, e foi mais experiência de sala de aula de lá, né? E depois eu caí direto no acolhimento. Hoje no acolhimento, desculpa, gente. Hoje no acolhimento eu tenho 7 anos e meio de acolhimento, trabalhando como pedagoga no acolhimento. Aqui em Araxá são 2 unidades, né? A Fundação da Criança e Adolescente, e 2 unidades, né? Que atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Eu não sei se eu posso falar. Pode falar, Maia Lu. Então, vamos lá. Meu nome é Maia Lu, eu sou aqui da cidade de São Paulo, e eu sou formada em Geografia, e assim, fui para a área da educação, fui atuar na área da educação, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e principalmente essa questão de atuação, né? A educação e a cidadania. Então, sempre preocupada muito nesses 2 pontos. Só que a minha pouca experiência com a educação, então eu dei aula em escola regular por pouco tempo, né? Mas a minha inquietação que começou foi exatamente essa: perceber que o ensino-aprendizado ele não se realizava apenas dentro da escola, e não adianta nada se aplicar dentro da escola, né? Como posso falar? Ele ultrapassa, né, a área da escola, os muros da escola. Então, eu comecei a me questionar. Eu, como professora, eu estava vendo que, como professora e como uma personalidade minha, se eu decidisse pela carreira, eu iria lutar pelos meus alunos, lutar pelas condições deles estarem dentro da escola, né? Lutar pela condição deles fora da escola, e de repente eu comecei a ver que era muita luta para eu segurar, né? E fui começando a ver o que eu poderia fazer, e iniciei agora uma faculdade de serviço social. E com essa intenção de trabalhar com a educação. Então, como eu ainda estou no início do serviço social, ainda estou buscando um pouquinho os caminhos que eu posso ter para chegar nesse fim, né? Que é trabalhar. Então, como trabalhar na assistência social
uma forma de trabalhar para melhorar o ensino-aprendizagem dentro da escola também, né? Então, não sei se eu consigo me fazer entender, mas seria isso. Conseguiu sim, Maialu. Prazer imenso ter você aqui, querida. Prazer. Então, ok, gente, eu acho que a gente podia continuar, né? Depois também é uma conversa, a gente pode voltar sem problema nenhum para outras pessoas falarem um pouquinho. Antes de passar a palavra para a Beth, eu queria começar, primeiro agradecer a todos vocês que estão aqui, sem dúvida, dizer para todos que a gente espera ter vocês ou alguém que vocês indiquem no nosso curso, que começa... Matheus, me ajuda aí a data do nosso curso. Você podia pedir para sua mãe pôr numa tela, enquanto a gente fala aqui, depois, no final da nossa fala, a gente apresenta as telas da grade de horário? Ok? Ok, então, eu queria lembrar aqui uma coisa, porque nós estamos falando aqui, na verdade, sobre duas agências de educação, a escola e o acolhimento. Cada um com um tipo de educação, né? A escola com a educação escolar e o serviço de acolhimento com a educação social, especificamente, né? E aí eu queria trazer um pensamento do Edgar Morin, ele diz o seguinte: é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. Isto é, distingue, porque são dois espaços diferentes, a escola e o serviço de acolhimento, mas também une. Então, esse pensamento que distingue, quer dizer, respeita a diferença, respeita a especificidade, mas que une, é o que nós precisamos construir. E é esse o nosso desafio aqui. E, por outro lado, trazer também um pensamento aqui, que é refletir sobre como nós precisamos criar canais facilitadores de acesso à informação, a recursos que podem compor esse atendimento das crianças e adolescentes, com vistas ao seu pleno desenvolvimento, em que essas informações e esses recursos possam vir de diferentes agências. Com essa reflexão, vou passar a palavra para a Beth, minha amiga, que vai apresentar para vocês um pouco nosso caminho de preparação desse curso. Bom, contar um pouquinho como é que a gente foi construindo essa ideia, né? A gente sabe que o que esse isolamento social, essa pandemia, intensificou e evidenciou um problema que não era novo, ele já existia, só que ele ficou maior, mais complexo e mais intenso, que era exatamente a dificuldade dessa integração escolar e aprendizagem de crianças e adolescentes acolhidas. Essas crianças chegam na escola já com uma história, já chegavam com uma história instável em termos de processo de aprendizagem, né? E uma história marcada por insucessos reais, né? Resultante de uma profecia autorrealizável, né? Crianças e adolescentes vulneráveis já exigiam, e agora mais ainda, um esforço intencional de ambos os serviços, da assistência social e da escola. Esse ponto da intencionalidade é muito importante, porque, é claro, a gente aprende na vida, no dia a dia, mas se eu quero ensinar, eu preciso ter claro o meu objetivo, qual é a minha intenção. Se eu vou ensinar alguém a dirigir, eu tenho que ter o carro, eu tenho que saber que etapas que eu vou seguir, eu vou ter que saber monitorar a aprendizagem do outro. Qualquer ensino exige esse monitoramento, essa clareza e o objetivo, né? Claro, se eu deixar um monte de criança brincando, elas vão aprender,
mas o adulto precisa estar mediando esse processo da aprendizagem das crianças e do adolescente. Essa postura crítica, né, da escola em relação ao serviço de acolhimento e do serviço de acolhimento em relação à escola, afastou, construiu mais barreira do que já tinha antes, né? Os contatos que existiam eram sempre contatos assim, emergenciais em cima de um problema, né? Em cima de uma tensão. E isso justificava e pronto, né? Então, o que a gente precisa é mudar um pouco o olhar e a escuta, né? E desconstruir essas tensões. A Isa trouxe a fala dela, essa questão da necessidade da distinção e da união. Para ter união, eu preciso desconstruir para construir. É um processo de desconstrução, porque as pessoas já chegam trazendo essa história, né, de muitos lugares, né, e não sabem muito bem como fazer, né? Então, assim, sair dessa emergência e buscar um trabalho compartilhado, com parceria, já é um primeiro objetivo. Como fazer isso? Né? Existem muitas formas, muitas estratégias. Eu acho que a mudança de olhar, a escuta e o diálogo são 3 coisas muito importantes para que a gente consiga chegar lá. Ambos trabalhem em cima de um interesse comum. Na mediação, a gente pega isso. Qual é o interesse comum? No caso, é a criança e o adolescente. Quem são esses agentes que educam? Como é que a gente abre uma conversa com eles? Como é que a gente se conecta para poder potencializar o momento que a criança está no serviço de acolhimento, o momento que a criança está na escola? Falei isso lá atrás. Como é que eu potencializava o momento que eu estava na clínica com o meu paciente? Juntando a família, juntando a escola, para que eles não desconstruíssem o que a gente construía junto ali, né? Foi feita uma pesquisa pelo NECA e o FICE, né, sobre o impacto dessa pandemia, e a gente tem esses dados que a Isa vai trazer depois, né, que o grande desafio dos educadores, das equipes, das próprias crianças, foi o quê? Foi esse acompanhamento de atividades cotidianas da educação à distância. Manter a escolaridade e o vínculo foi muito difícil, está sendo muito difícil. O outro dia eu ouvi uma palestra do Yves Delataille, e ele falando um pouco sobre... Ele trabalha na USP com a questão de ética, moral, e ele falou de isolamento moral e ético. E ele colocava com muita clareza que está ruim para todo mundo, mas para as crianças menores, onde o contato físico, corporal, é importante, o prejuízo vai ser muito maior. Os mais velhos, os adultos, têm internet, têm rede social, consegue se comunicar. A criança pequena não consegue, precisa do outro. Então, 2 anos sem poder experienciar, vai ter, teoricamente, um atraso grande no desenvolvimento das crianças menores, né? Eu não sei se isso vai se realizar, depende muito do trabalho da gente, né? Então, assim, essa adaptação de aula distante deixou um monte de gente fora da escola, a maior parte, né, das escolas públicas. Por quê? Porque não tinha como ter não é só a questão do conhecimento. Conhecimento, você abre um Google, você tem acesso ao conhecimento, mas a questão a capacidade e a vontade de aprender. O esforço era tão grande que como é que a gente vai tornar esses alunos em seres desejantes de aprender? Como é que a gente vai trabalhar a autoria deles? Como é que a gente vai trabalhar a autonomia? Não é só conteúdo, né? É mais amplo, é um conceito mais amplo de botar essas crianças em contato. Então, assim, o que nos mobilizou, a gente organizou esse curso assim, com três grandes objetivos, que depois eu vou explicar mais detalhadamente. Primeiro, foi assim, oferecer subsídios para esse debate sobre desenvolvimento escolar e social em crianças em situação de isolamento. O que é isso? Que desenvolvimento queremos? É só conteúdo?
é letramento? O que é? Os vínculos, o social é importante? Como é que eu organizo essa equação em termos dessa demanda? E, para isso, a gente quer trocar bastante com os alunos, né? Temos pesquisa, mas a gente quer a troca, a vivência, a experiência de vocês. Depois, no segundo momento, é discutir planejar. Por quê? Porque eu preciso planejar, eu preciso ter uma intencionalidade. Não está pronto. Eu preciso monitorar, eu preciso avaliar, eu preciso rever, eu preciso me reinventar. Não é só a criança que tem que se adaptar, os adultos também vão precisar se adaptar. Nós estamos precisando nos reinventar nessa pandemia também, né? Então, como é que eu posso planejar ações que aumentem essa conexão entre escola, serviço de acolhimento e como é que eu integro essas ações de proteção e educação? Não adianta cada um resolver aqui isoladamente, eu tenho que ir formando redes, pontes. Eu tenho que ultrapassar o muro da escola, como você falou, eu tenho que tornar o ser em cidadão, né? E isso demanda uma série de requisitos, né? Como que eu posso contribuir para o avanço da prontidão das crianças com aprendizagem e sucesso escolar? Quais são essas estratégias pedagógicas entre as duas instituições? Só a sala de aula vale? Precisa complementar? Como é que eu posso inovar isso? Que pontes eu posso fazer? Como é que eu posso pensar em o aluno ensinando o aluno, uma criança ensinando a criança, as famílias entrando nessa história? Eu não sei como, mas a gente tem que criar possibilidades, sim. Então, são esses 3 grandes objetivos. Agora, o que a gente pretende? Né? Porque o que a gente percebeu? Que a educação escolar sem proteção social não produz aprendizagem. Que proteção social... Aqui a Isa botou os objetivos, vocês estão vendo? Quer que eu leia? Oferecer subsídios para o debate sobre o desenvolvimento escolar e social das crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Discutir e planejar ações que aumentem a conexão necessária entre a escola e o serviço de acolhimento e a integração de ações de proteção e educação. Contribuir para o avanço da prontidão para a aprendizagem e o sucesso escolar e das estratégias pedagógicas complementares entre as duas instituições. Por quê? Porque a gente observa que só a educação escolar, sem a proteção, não produz aprendizagem. E a proteção social sem escolarização não produz essa emancipação cidadã. Então, precisa ter uma mudança na forma de ensino, e essa mudança precisa ser um ritmo mais acelerado para recuperar o máximo que a gente puder em função da pandemia. A gente observa um agravamento da pobreza e da exclusão escolar, que já não era pouco, né? Então, a gente precisa olhar para a prática, buscar propostas teóricas que ajudem a entender esse aluno real. Quem é esse aluno real que temos agora, tanto nos serviços quanto na escola? Não aquele aluno idealizado, mas o real. Como que eles voltaram, como é que eles estão agora? Quais são suas necessidades? Quais são seus desejos? Quais são seus anseios? Que nível de desenvolvimento eles estão? Né? Achei bacana essa ideia também de descoberta de outros lugares, né? E outras linguagens de aprender. A gente acredita que a gente precisa ultrapassar os muros da escola, sim, e outras formas de aprender e outras linguagens. Então, para isso, a gente precisa fazer uma transição entre os modelos que a gente tem e buscar caminhos alternativos, porque não está pronto. Eu acho que ninguém sabe falar, olha, a transição tem que ser feita etapa 1, etapa 2, etapa 3. Isso não está pronto, isso não existe. Eu acho que vai ser pela experimentação, sim, vai ser pela reflexão, vai ser em função das práticas inovadoras, sim. Nós já estávamos tendo uma mudança com a chegada da tecnologia antes da pandemia. Falamos de metodologias ativas, de mil possibilidades, ensino híbrido, isso já vinha acontecendo. De repente, mudou e todo mundo teve que correr atrás. Então, o que a gente pretende refletir junto com os alunos, né? Primeiro,
é assim, uma percepção positiva e construtiva sobre o processo de aprendizagem e o desenvolvimento humano das crianças e adolescentes. A gente vem carregado de uma cultura da falta. A gente vê o que a criança não tem. Numa redação, professor de língua portuguesa, a gente cresceu assim, caneta em vermelho que está errado, mas não bota uma estrelinha no que está certo, é o que falta. Ah, tá bom, mais. Você fez muito bem, sempre tem um mais, vírgula, né? Então, a gente vem carregado com isso, né? Então, a gente precisa transformar primeiro essa percepção positiva e construtiva, de que é possível, sim, né? Uma outra ideia é estar refletindo sobre as múltiplas aprendizagens. Para quê? Para desconstruir os antigos estigmas que tínhamos do que é aprender, né? Tem autores que trazem já alguns conceitos, já estão bem sendo incorporados, né? As múltiplas inteligências, que a gente aprende de várias maneiras, não é só a parte cognitiva, como antes, só isso era valorizado antigamente, né? Como é que a gente pode pegar a potência e não a falta do aluno, para ele se reconhecer como um ser capaz, e não só o que ele não tem, o que falta ainda, mas como usar isso como fator para acelerar o crescimento dele e a aprendizagem dele. Vamos precisar muito olhar essas crianças, contar com a participação delas, para elas próprias ressignificarem a vida escolar delas. Algumas escolas estão voltando, aos poucos, no Brasil. Quem é esse aluno que está chegando? Né? Nós não sabemos. A questão do grupo e do indivíduo. A gente sabe que quando a gente reforça a socialização e a cooperação, a gente consegue acolher as singularidades. Que aí eu estou falando do sujeito, do indivíduo. Como é que eu trabalho simultaneamente nessas duas dimensões? Né? Ambas são muito importantes, né? Que estratégias para melhorar essa relação entre o serviço e a escola, tornando uma relação qualificada, eficaz, eficiente, próxima, complementar? Como é que a gente profissionaliza esses contatos? Como é que a gente faz novas conexões? Existem 1000 maneiras. Claro que a gente tem, cada escola, cada serviço tem as suas peculiaridades, mas eu acho que a gente, abrindo o diálogo, a gente consegue construir juntos, sim. Eu acho que a gente não vai conseguir um manual que atenda todo o conjunto universo, mas a gente vai conseguir, sim, tentar, experimentar, trocar para ampliar isso tudo. E também a necessidade de um entendimento de um contexto mais amplo, né, de atuação. Né? E aí a gente está trazendo também como conceito a ecologia do desenvolvimento humano. Né? Ver um pouco assim, que ações concretas já foram feitas, quais que foram úteis, quais que não são mais úteis, quais que merecem ser mais exploradas, né? E produzir alternativas. As crianças precisam de sucesso. E eu acho que o serviço de acolhimento precisa incorporar a pedagogia, né, a psicopedagogia do cotidiano, né, e as escolas precisam ser mais acolhedoras. Eu acho que tem aí uma complementariedade, o que um pode muito ajudar o outro, né, porque a escola, sim, tem uma função, claro, escolar, que é diferente da função do serviço de acolhimento, mas ambas podem se ajudar mutuamente, né? Propondo uma mudança de estrutura, mudança na organização, buscando tutorias, buscando parcerias, buscando ações complementares, né? Entre essas duas. Como é que uma ajuda a outra? Criar situações de atividade que crianças e adolescentes facilitem sua aprendizagem. Por quê? Para que elas diminuam essa defasagem que já era existente e que aumentou agora. Já tinha uma grande defasagem. E agora? Como é que a gente acelera para não deixar ir numa progressão geométrica, né? E a gente vai estar trabalhando também, visitando algumas teorias, refletindo sobre práticas e vendo também modalidades de ensino de aprendizagem. A gente sabe que cada um tem um jeito de aprender,
né? Não tem um único jeito, existem estilos de aprendizagem, tem gente que prefere, que aprende falando, lendo, desenhando, andando, sei lá, decorando, fazendo resumo, existem mil. O que é importante é que a gente ajude esses alunos a significarem para eles como é que eles aprendem melhor. Né? É isso, de uma maneira geral, não sei se deu para dar um panorama assim, do que a gente pensou em construir essas 16 horas do curso, né? E agora, Isa, você quer falar um pouquinho da pesquisa? Sim, eu queria dizer que a gente também escolheu esse tema porque nós fizemos um levantamento o ano passado, nacional, considerando todo o universo dos estados brasileiros, nos serviços de acolhimento, questionando, perguntando como eles estavam nessa situação do isolamento social. E foi uma pesquisa muito trabalhosa, mas de muita cooperação de todos os serviços de acolhimento. Ela foi conduzida e analisada pela nossa colega Deise Bernardi, que coordenou essa pesquisa, elaborou um e-book, ele está à disposição também para quem quiser ver o e-book, ele está à disposição no site do NECA. Nós temos essa produção lá. Eu aqui vou fazer um recorte muito pequeno sobre o que este levantamento nos trouxe, porque ele nos trouxe especialmente essa questão que a Beth já apontou para vocês, essa questão da relação do acolhimento com a escola. Isso não é novidade, porque as famílias também, assumindo nesse momento do isolamento social as funções da escola, também se viram numa situação bastante complexa, não é? As famílias também tiveram alguns desafios, alguns não, muitos desafios, não é? Mas eu queria começar mostrando para vocês um pouquinho essa tela, porque ela nos mostra assim, de que lugar, quais são esses lugares e quais são as características desses lugares que a gente está falando. A escola é um lugar que, em geral, antes da pandemia, pelo menos, tinha uma classe com 35, 40 alunos, tinha um currículo a ser cumprido. Então, essa é uma realidade da escola. O serviço de acolhimento trabalha com grupos menores, mas grupos muito diversificados. Diversificados em idade, em sexo, em história de vida, em trajetória escolar, em níveis muito diferentes. Você tem num serviço de acolhimento, você pode ter uma criança de 5 anos e um adolescente. Então, são realidades muito diversas. A especificidade do serviço de acolhimento são as... A Isa teve um problema, caiu energia na casa dela, Beth. Ela falou para você ir continuando por enquanto. Essa pesquisa é enorme, a gente já está trazendo apenas um recorte para vocês. Ela foi feita em 27 estados brasileiros e 804 municípios. E 1.317 serviços de acolhimento responderam e 14.060 crianças, adolescentes e jovens acolhidos. Quer dizer, um número bastante significativo, né? Já tem um tempo isso, né? Essa pesquisa foi feita lá atrás, né? Mas o que a gente ouviu dos cuidadores e das pessoas, né? Que assim, o maior desafio era manter os acolhidos em atividade no interior do serviço de acolhimento, tentando manter uma rotina capaz de evitar saídas não autorizadas, a evasão. E também que era muito difícil desenvolver estratégias para acompanhar as atividades escolares em modo remoto, e desenvolver atividades lúdicas e de entretenimento de acordo com as faixas etárias, redescobrindo o valor das brincadeiras, né? Então, a questão da pesquisa se referiu a questões pedagógicas, entendendo como parte da tarefa educativa do serviço de acolhimento,
Porque não foi só no serviço de acolhimento, as famílias também, as escolas também jogaram para as famílias a tarefa das lições e da responsabilidade dos conteúdos escolares, né? Então, veja, era muito difícil você ter a clareza desses objetivos e assumir essa responsabilidade. A Isa chegou. Isa. Peço desculpas, mas caiu a internet, agora voltou, felizmente. Eu comecei a falar, estou nessa primeira página, Isa. Pedi para botar aqui para ir acompanhando. Uhum. Continua. Eu apresentei um pouco aqui e só falei dos 2 quadros. Ok. Eu vou compartilhar a minha aqui. Isso. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Pronto, voltei. Desculpem, mas vamos aqui. A Beth estava falando para vocês disso daqui, né? Do levantamento, que foi um levantamento bem grande. Eu já vou passar para outra tela para a gente não se alongar muito aqui. Eu estou trazendo aqui as telas em que a gente perguntou quais eram os maiores desafios enfrentados pelos educadores, pelos técnicos e pelas próprias crianças. Os educadores disseram que o maior desafio eram as estratégias para manter a rotina e evitar a evasão das crianças. E, em segundo lugar, aparece as atividades escolares, lúdicas e de entretenimento. Depois, lidar com as questões emocionais dos acolhidos, cuidar das questões de saúde e higiene, e não se aplica. Veja que a questão da saúde e higiene não era a principal preocupação. A principal preocupação era a rotina diária, como manter a rotina diária das crianças e como, ao mesmo tempo, acompanhar as atividades escolares de entretenimento, as atividades lúdicas de forma geral. Aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um pensamento do Carlos Brandão, que diz o seguinte: a educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam entre tantas outras invenções de sua cultura e em sua sociedade. Para nos dizer que a educação tem várias formas de acontecer e que ela está basicamente ligada à cultura, não só à cultura da sociedade em que se vive, mas à cultura de cada instituição onde ela se dá também. Não é? Então, essa vinculação com a cultura. Então, o serviço de acolhimento tem uma cultura, a escola tem uma cultura, e é preciso a gente fazer a convergência dessas culturas, respeitando cada uma delas, para promover uma educação de qualidade. Eu não podia deixar também de trazer aqui um pensamento do Paulo Freire, que todos vocês conhecem bastante, mas eu acho que ele ilustra bem também essa pesquisa que nós fizemos. Ele diz o seguinte: é preciso restaurar relações humanizadas que abrem os olhos para a necessidade de desconstrução da desigualdade social. De fato, o que a gente tem nos serviços de proteção social é a desigualdade social escancarada. As impossibilidades de uma vida digna, de uma convivência familiar que levam as crianças a viver afastadas de suas famílias. E aí Paulo Freire mesmo nos lembra que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam entre si em comunhão. Isso tudo para a gente lembrar da nossa responsabilidade com todas as crianças do mundo, com todas as crianças sem exceção. Ninguém fica de fora. E nós não podemos deixar que as crianças do serviço de acolhimento continuem de fora do acesso a uma educação que dê a elas uma condição de entrada no mundo de todos nós, no mundo da cidadania, com uma perspectiva crítica, com uma capacidade de expressão.
e uma capacidade de construir caminhos novos e um olhar crítico sobre a realidade no qual ele vive. Foi perguntado também para as equipes técnicas, quer dizer, as assistentes sociais, os pedagogos, os psicólogos que trabalham no serviço de acolhimento, quais eram os maiores desafios. E aí eles falam que o maior desafio foi manter a escolaridade, manter o vínculo entre os acolhidos e a escola. Nesse período sem aulas, esse foi o maior desafio que as equipes técnicas apresentaram. Então, para as equipes, esse foi o desafio, como é que se dava a escolarização, considerando que em alguns serviços de acolhimento não havia computador nem laptop disponível para uso das crianças. Podia haver na secretaria ou assistente social, mas não disponível para uso das crianças, cada uma num nível de escolaridade, cada uma numa escola, cada uma com um tipo de demanda de educação. Então, esse foi o maior desafio. Aqui a gente perguntou para as crianças também, quer dizer, perguntou para os educadores qual teria sido o maior desafio para as crianças. Vejam aqui que as crianças, eu vou apontar aqui um pouquinho para vocês verem, as crianças tinham o grande desafio delas foi deixar de frequentar as atividades de socialização, de lazer, de cultura, quer dizer, viver em grupo, viver com os amigos, especialmente porque neste período da vida, do desenvolvimento, a convivência com pares é uma coisa muito importante para elas. Em segundo lugar, para as crianças, vinha o afastamento da escola e a adaptação ao serviço ao ensino remoto também. Então, também para as crianças, aparecia como importante preocupação esse afastamento da escola. Eu não vou falar dos outros itens aqui para a gente não se demorar muito caminhando. Perguntamos também que atividades pedagógicas foram mais desenvolvidas nessa situação de emergência. Aí a gente tem um leque de atividades pedagógicas que eles desenvolveram, e isso nos mostra o quanto os serviços de acolhimento, de fato, colaboram com o processo de educação e podem colaborar ainda mais. Olha só o que eles fizeram. Fizeram o acompanhamento das atividades escolares, das aulas online, fizeram avisos e conversas sobre a pandemia, inseriram as crianças em tarefas domésticas, respeitando a atividade de cada um, fizeram sessão de desenho, de pintura, de artesanato, de trabalhos manuais, construção de horta, fizeram atividades lúdicas em espaço aberto, fizeram atividades de cuidado e limpeza dos pertences, fizeram rodas de conversa e grupos temáticos, construíram construções coletivas de regras de convívio, incentivaram as atividades individuais e o desenvolvimento de habilidades, fizeram debates de filmes, oficinas criativas com adolescentes. Vejam, tem um currículo, aquele currículo oculto, do qual a gente falava, que as crianças traziam das suas casas, se procurou construir aqui, durante esse tempo, um repertório de atividades que desenvolvem muitas habilidades que são importantes também para a escolarização. Como é que a gente organiza isso para potencializar essa atividade, que é uma atividade mais informal, menos organizada, como é na escola, mas que também pode ser planejada, que também pode ser intencional, para que realmente produza resultados melhores, não é? Eu queria lembrar que a LDB, e isso é muito importante, fala que o que se espera que se desenvolva nessa etapa do ensino fundamental. Vamos lembrar o que diz a LDB. A LDB diz, primeiro, o desenvolvimento da capacidade de aprender, especialmente dominar a leitura, escrita e cálculo. Depois, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, a tecnologia, as artes, os valores da sociedade. Depois, adquirir conhecimentos e habilidades e formação em valores.
que isso era uma coisa reservada antigamente para o ambiente familiar, e que hoje, numa sociedade que está mudando, em que a família também trabalha fora, fica muito tempo fora de casa, as outras agências vão ter que se reestruturar e pensar em como organizar atividades que reflitam e desenvolvam atitudes e valores. E, por fim, também é objeto dessa etapa do desenvolvimento o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca. Veja, todos esses são objetivos do ensino fundamental. Então, tem muito a ver também com a educação social. Então, não é só o desenvolvimento cognitivo, e isso é importante para a gente conseguir entender como que esses desafios que essa pandemia nos mostrou revela uma potência educativa do lado do serviço de acolhimento, na linha da educação social ou da educação não formal, se a gente quiser assim, e, no fim, revela também a grande mudança que a escola precisa fazer, e certamente fará, já está fazendo com a nova base nacional curricular comum, quer dizer, já tem introdução na base nacional curricular comum de atividades antes nem pensadas pela escola, como projeto de vida, por exemplo, né, que tem uma interface com o que a gente discute no serviço de acolhimento, que é o Plano Individual de Desenvolvimento. Então, eu queria fechar essa minha fala para vocês dizendo o seguinte: eu fiquei feliz da vida em ver quantas pedagogas tem aqui assistindo o nosso programa. E para dizer para vocês que o meu primeiro emprego como estagiária de pedagogia foi num serviço de acolhimento, que naquela época, nem conto o ano para vocês, né, que já faz um bom tempo, se chamava educandário. E minha primeira missão como estagiária e depois como orientadora educacional, que eu fui contratada a seguir, era resolver o problema de ter 90% das crianças daquela instituição em classe especial. Como é que se resolvia a questão dessa defasagem escolar das crianças que estavam acolhidas naquela instituição? Então, esse foi meu primeiro desafio. E como, modéstia à parte, eu tive sucesso, claro que não fui só eu, tinha uma equipe grande trabalhando nisso, mas a gente teve muito sucesso, e acho que por conta desse sucesso nunca mais abandonei a área. Acabei fazendo uma carreira toda nessa área da assistência social como pedagoga. Fiz a minha carreira inteira aí, e embora eu tenha dado aula também, como alguém disse aqui, eu dei aula só muito pouco tempo. Eu dei aula 1 ano na escola pública como professora substituta naquele ano. Depois eu dei aula no ensino médio um tempo e depois nunca mais saí da área social. E esse desafio de construir uma possibilidade nova de aprendizagem para as crianças que estavam no acolhimento, a gente conseguiu, não foi com uma ação, foi com várias iniciativas. Com isso, eu quero dizer para vocês que uma ação só não basta. Não basta a gente ter alguém para acompanhar a tarefa escolar, não basta a gente construir uma relação melhor com a escola, mas isso também é importante. Então, nós fizemos várias ações para conseguirmos chegar ao sucesso. O que foi o sucesso? Foi a gente inverter esse número. Ter apenas 10% das crianças que ainda permaneciam numa classe especial naquela época, porque eram crianças que tinham realmente um problema mais sério de desenvolvimento cognitivo. Mas a maior parte das crianças voltou para as salas de aula normal. O que nós fizemos foi distribuir as crianças em várias escolas, ao invés de deixá-las todas na mesma sala.
acompanhar as tarefas escolares e oferecer, além disso, leitura, jogos, outras possibilidades de recreação. Aumentamos as saídas delas para a comunidade, fizemos um contato 1 a 1 na escola, isto é, visitamos todas as professoras, pedimos a todas as professoras uma avaliação mensal daquela criança, uma avaliação que não era só a nota, mas um acompanhamento de como ela ia se comportando e como ela ia respondendo aos estímulos de aprendizagem. E nós fizemos várias ações e essas ações resultaram em algumas crianças ficarem com um desempenho escolar bastante bom mesmo. Então, se a gente conseguiu isso, eu acredito que a gente vai conseguir também, aqui nesse curso, discutir, partilhar com vocês, mas também aprender com quem vier fazer esse curso, como é que a gente pode construir juntos uma nova perspectiva na relação entre a família e a escola. A família não, o serviço de acolhimento e a escola. Eu acho que é isso, gente. Queremos ouvir vocês agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Abre o microfone e fala. É livre aqui, gente. Uma coisa, né? A equipe técnica obrigatória nas unidades de acolhimento não inclui pedagogo, né? Só exige serviço social e psicologia. É como que a educação não fosse realmente uma prioridade. É muito duro isso. Aqui em São Paulo tem uma lei que já obriga a contratação de pedagogos no serviço de acolhimento. Nem sempre é cumprido também, mas já existe aqui. Oi, boa noite. Oi, eu sou Fernanda. Fernanda. Eu entrei um pouco atrasada. Você é da onde, Fernanda? Eu sou de Franco da Rocha, São Paulo. Eu sou pedagoga no serviço de acolhimento também, de crianças e adolescentes, e eu compartilho muito com a sua história, porque eu também entrei como estagiária de pedagogia, e aí, através de um bom desempenho do estágio, me contrataram também, e eu estou já há 4 anos no serviço de acolhimento, e assim, eu não tive nenhum tipo de referência de pedagogo, então eu fui muito na observação, né, que o pedagogo tem muito de observar, e eu vou criar alguma coisa com isso, eu vou inventar alguma atividade com isso, e eu fui fazendo desse jeito. E queria compartilhar que eu estou muito feliz com esse curso, eu acho que está super voltado para a minha atuação, porque mesmo após os 4 anos, às vezes a gente ainda se encontra perdida, porque tem pouco referencial, né? Poucos colegas pedagogos, todos os meus colegas são professores de escola, e eu estou sempre perdida nas conversas, né? Eles falam sobre alfabetização, eu também trabalho com isso, mas o meu trabalho é diferente, né? Então, eu estou ansiosa, né, para começar o curso e aprender bastante. Muito bom, Fernanda. Mais alguém quer falar? Isa, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive, né? Realmente existe uma falta da pedagogia no serviço de acolhimento, mas eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente de um outro jeito, na medida de que todo mundo vai precisar se reinventar e inovar, né? Eu acho que a gente precisa sair um pouco desses lugares fixos, né? E nessa busca de alternativas. Eu queria trazer uma experiência que eu vivi já tem um tempo na aldeia SOS, e que a gente propôs atender uma vez por semana crianças de escolas, de várias escolas, mas de um serviço, né? Eram mães sociais naquela época, né? E as crianças vinham uma vez por semana de manhã, crianças do primário, né, classe de alfabetização até a 4ª, 5ª série, mais ou menos. Elas vinham umas 10, 15 crianças, e eu ficava com uma colega minha, psicopedagoga, numa sala, trabalhando questão de aprendizagem com essas crianças.
E lá em cima, numa sala lá em cima, tinha feito Big Brother. Vinha uma mãe social ou duas observar uma profissional que ficava com elas, observar o que a gente fazia com as crianças lá embaixo. Isso era filmado. E no começo era assim, era ensinar a tudo, a chegar, a gente oferecia um lanche, porque elas vinham de longe, a gente oferecia atividades variadas, tipo oficinas, material de letramento, raciocínio lógico, às vezes era leitura de um livro, contação de história, e a gente foi fazendo isso ao longo de um ano, né? E toda semana, uma vez por semana, 2 horas e meia, elas ficavam com a gente. Nós não ensinamos nenhum conteúdo específico para elas. Não tinha, assim, essa intencionalidade, não, nós vamos trabalhar isso, porque eram crianças de várias séries e de várias escolas, né? Mas, no começo, eu me lembro que a gente ficava, sabe essa coisa do corpo? Senta no meu colo, não rasga esse papel, elas ficavam muito bravas, que elas não conseguiam. Então, assim, a gente trabalhou basicamente a construção dos vínculos entre elas com a gente e o desafio de que vale a pena insistir e ir além de um pequenininho, um avanço pequenininho e não se deixar bater diante do fracasso. Bom, no final, e a gente ia uma vez a cada 2 meses lá na UDOCS e a gente fazia uma atividade com as mães sociais todas juntas, né? E essa mãe social que vinha assistir essa experiência, ela ficava encarregada de contar para as outras mães o que tinha acontecido. E sempre aquela cultura, eles não fazem nada, a pessoa que estava lá em cima apontando para essa mãe, não, olha, está fazendo sim, olha lá. E sempre na fala, não, mano, estão fazendo sim, olha o que já consegue, olha que não sei o quê. Bom, isso depois do primeiro ano, eu fiquei 2 anos nesse projeto, né, com essa faixa etária, e depois a gente montou um grupo com os adolescentes, né? A gente não teve um contato direto com as escolas deles, né? A gente tinha contato com as mães, mas as mães, a gente orientava para eles irem até a escola, conversar com a professora, ver o que estava acontecendo, e no final de um ano, as crianças de várias idades, de várias escolas, retornaram de que todas as crianças haviam melhorado na escola. A postura, o interesse em aprender, a não desistir, a não rasgar o papel, e por aí foi. Então, assim, estou falando isso porque isso foi uma coisa que nós montamos, não tinha pronto, não sabia se ia dar certo, não ensinamos nenhum conteúdo específico para nenhuma delas, e houve um avanço na aprendizagem de todos, né? Então, assim, eu não me esqueço dessa experiência, né? Que, pegando essa conexão, tinha família, escola, e a gente por trás fazendo essa articulação, formando uma redinha pequenininha, né? É um processo lento, né? A gente não vê o resultado, nem nós tínhamos a dimensão do quanto e em que elas tinham melhorado, né? Então, eu sempre penso que educar, ensinar é igual a tâmara, né? Que a gente planta e nunca come, né? É um pouco isso. A gente planta e nunca come. Aqui plantou, né? É um pouco isso. Mais alguém quer falar alguma coisa, contar uma experiência? Fala. Eu tenho uma dúvida, na verdade, em relação ao curso. Eu queria saber se o curso já vai ser iniciado pressupondo que os participantes já sabem o que é um serviço de acolhimento, ou vai ser dado uma base sobre o que é o serviço. Ou queria saber. A nossa primeira conexão com vocês vai ser ouvir o público que vai estar fazendo o curso. Então, se a gente perceber que o público que está lá tem pessoas que não conhecem, por exemplo, tem gente da Secretaria da Educação que não conhece o serviço de acolhimento, a gente vai fazer uma
uma introdução sobre isso. Mas foi muito bom você fazer essa pergunta, Mayalu, porque isso nos leva já a pensar nessa possibilidade. Tá certo, obrigada. Não? Gente, mas alguém tem questões, dúvidas, ou quer falar simplesmente alguma coisa? A gente vai dar o curso, começa no 26 e 27 de maio, durante 3 horas, cada aula de 3 horas, depois 9 e 10 de junho, no mesmo horário, 2 e 16 de junho. Quarta, quinta e sábado. Isso. A gente vai ter algumas aulas de 2 horas só. Nesse momento das 2 horas, a gente vai fazer um processo de recuperação dos conteúdos e de registro do que vocês trouxeram, do que os participantes trouxeram. Vamos fazer uma devolutiva do que vocês trouxeram, do que os participantes trouxeram durante o curso. Se a gente conseguir, no final do curso, sair com alguma gravação, com algum depoimento, com alguma coisa para a gente divulgar também na TV NECA, vai ser ótimo. Ok? Gente, se a gente não tiver mais nenhuma questão, nós vamos fechar. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida? Não? Então, vamos nos despedir de vocês, agradecer muito a presença de todos vocês aqui, esperar que vocês estejam lá no nosso curso ou indiquem o nosso curso para aqueles que vocês acharem que seria interessante participar. Bom, Beth, quer se despedir? Obrigada pela presença, né? Esse curso vai ser uma construção conjunta, né? Teoria e prática, acho que é importante isso, a troca, né? É claro que a gente vai levar temas e autores e reflexões, mas a gente também vai contar muito com a participação dos alunos, né? É nessa troca, é nessa interlocução que a gente vai estar inovando, criando potências. Então, eu espero que a gente construa cenas potentes. É isso. Gente, olha, se cuidem. A pandemia ainda está aí, por favor, se cuidem, cuidem dos seus queridos, né? Protejam as nossas crianças também. E que vocês tenham um final de semana maravilhoso, né? E a gente espera vocês no final de maio para o nosso curso, ok? Beijo no coração. Beijo, gente.